De volta com o nosso Sala Ultra, nós estreamos hoje, na primeira quarta-feira do ano, o quadro Juntos Somos Mais. O pedido foi dos telespectadores do nosso programa, quando em dezembro nós recebemos aqui uma pessoa da equipe da ANSPA, a associação que tem ajudado os mutuários do Brasil, ou seja, aqueles que resolvem adquirir o seu primeiro imóvel e no meio do caminho acabam tendo problemas. Essa primeira pauta aconteceu em dezembro de 2012 e desde então nosso programa não para de receber e-mails de pessoas de todo o país querendo tirar dúvidas a esse respeito. Por isso, nós construímos o quadro Juntos Somos Mais, com ele, que é presidente da ANSPA, Marco Luz. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Que esse ano de 2013 seja maravilhoso para todos nós. Para todos nós, com certeza. Marco, olha, eu fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite, porque desde que a Ana esteve aqui, uma das suas parceiras lá na ANSPA, o número de e-mails perguntando sobre e querendo tirar dúvidas sobre os imóveis não param de chegar. Infelizmente, acontece em todo o Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, que só no ano de 2012 recebeu mais de 60 mil novos empreendimentos. E os compradores desses novos apartamentos ou casas não sabem exatamente quais são seus direitos e quais são os seus deveres, não é? Perfeito, é verdade. O que acontece com as construtoras e que tipos de cuidados a gente deve ter na hora de comprar um imóvel na planta? Hoje, inclusive, fechamos um ano aí com um índice elevado de reclamações contra as construtoras no que se diz respeito à entrega dos empreendimentos. Ou seja, muitos atrasos em relação à data prevista contratualmente. Aquela data tão sonhada para que esse mutuário receba as suas chaves. Fora isso, que cresceu muito também em São Paulo, não só em São Paulo como no Brasil inteiro, é a respeito de pagamento de taxas consideradas abusivas. Quais são? Taxas de corretagem e uma taxa chamada SAT, né, que encarece mais ainda o custo dessa aquisição pelo consumidor, pelo mutuário. Então, essas reclamações vêm crescendo bastante. Outra reclamação que cresce constantemente é quando o mutuário ele não consegue honrar com o seu compromisso e ele pede a rescisão contratual, que nesses contratos com a construtora há previsão, é possível. E ele deve o quê? Receber parte do que ele pagou de volta. Então, o que acontece? As cláusulas, geralmente, nesses contratos, são todas realmente muito abusivas. Então, veja você pede a rescisão do contrato, já pagou mais, às vezes, do que 30% do valor do imóvel, e a construtora vira e diz para você, eu vou te devolver só 20% de tudo que você pagou. Claro, isso é uma cláusula abusiva que está no contrato. E como o consumidor, muitas vezes, ele não tem o conhecimento de jurisprudência, da lei, do que está acontecendo, ele, muitas vezes, ali naquela situação, naquela pressão, ele acaba aceitando e, com isso, perdendo muito dinheiro. Marco, uma vez que está no contrato e o mutuário ou o comprador deste imóvel já aceitou, porque uma vez que você assina, você está em pleno acordo com aquilo que está escrito. A cláusula é abusiva e ela é ilegal também? Exatamente. Quando a cláusula ela é abusiva, ela fere o Código de Direito do Consumidor, ela é passível de ser anulada. Agora, quem vai fazer isso? Claro, é o Poder Judiciário que vai julgar essa celebração e que pode realmente reverter essa situação. Geralmente, eu quero te explicar que quem pede a rescisão do contrato antes do término da obra, ele deve ser devolvido a ele pelo menos 90% do que ele pagou. E não aqueles 20%. Olha a diferença. É muito grande a diferença. E agora, se a construtora atrasou a obra, o cliente ficou insatisfeito, ele não quer mais aquele empreendimento, ele não acredita mais naquela construtora, ele deve receber 100% do seu dinheiro aplicado, corrigido, devido às correções monetárias da atualidade. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento. O que acontece hoje é que
Eu não peguei um contrato. Que tenha mais de 20%. Na Associação dos Mutuários, que recebe diariamente inúmeros contatos através de e-mail, através de telefonemas. Muitas pessoas vão à associação com seus contratos. Eu não vi um com um contrato equilibrado. Um contrato que seja equilibrado para a construtora e seja equilibrado para o consumidor. Ele é leonino, ele está avisando ali a construtora e não o consumidor. Me tira uma dúvida. Quando você compra um imóvel ainda em construção, há todo um planejamento. Por exemplo, quantas pessoas vão casar e compram o imóvel ainda na planta, porque dizem, olha, no término, na entrega das chaves, a gente vai estar a um mês do casamento. A obra atrasa. A pessoa casou, não tem onde morar, de repente tem que alugar um outro imóvel para poder começar a sua história. Isso não é causa de dano moral? A pessoa não pode processar uma construtora por dano moral? É moral e material e lucros cessantes. Né? É isso que as pessoas precisam entender, esses consumidores precisam entender, que eles têm direitos. Né? A associação faz um esforço muito grande em divulgar esses direitos que eles têm, para que eles possam amenizar esse sofrimento que esse casal, por exemplo, que marcou o casamento, que teve que adiar o casamento, que teve que correr com contratos de aluguéis e renovações, que muitas vezes eles não conseguem, acabam até voltando para a casa dos pais. Gente, buraco a sogra ninguém merece. Vou falar sério, não é por não. Até a sogra reclama, a novela aí estava mostrando, não é? Não dá, verdade. Acaba com qualquer começo de casamento. Quem casa, quer casa, né, Marco? Realmente, a gente vive esse drama junto com esse casal, junto com esse mutuário. Agora, isso tudo ele tem que ser ressarcido, ele tem que ser ressarcido desses aluguéis. O juiz vai ter que aplicar uma penalidade moral por tudo isso que eles estão sofrendo. Sem contar a multa pelo atraso na obra, que é o quê? 2% sobre tudo, é importante o consumidor saber, é 2% sobre tudo que ele pagou, acrescido de mais 1% todo mês, fora a multa que o juiz ele pode aplicar à construtora por cada dia de atraso. Nossa. Então, olha, veja, gente, você perdendo dinheiro por aí, sofrendo. É verdade, sofrendo. Agora, é importante saber que muitas pessoas deixam de procurar seus direitos, que está aí, o Poder Judiciário está aí, para justamente equilibrar, penalizar, e para que isso seja um dia que venha diminuir esses problemas, que é o que a gente quer, é o que a associação quer, que venha diminuir esses problemas, que tenham equilíbrio no mercado. Marco, para a gente encerrar, uma outra dúvida que chegou na nossa fanpage foi em relação ao custo. Por exemplo, quando você compra um imóvel na planta, as primeiras coisas que a gente observa é o valor da parcela, né? A gente se empolga. A parcela cabe no bolso. As intermediárias cabem no bolso. Eu vou me programar e vou fazer. No entanto, quando chega a data de entrega de chaves, além de todas as taxas que você tem que pagar, muitas vezes você não consegue a aprovação do valor restante, do financiamento restante. Junto ao banco. É um drama. O que acontece com as pessoas que não conseguem esse financiamento? Elas perdem o que investiram? A gente tem que analisar de quem foi a culpa. Foi da construtora? Parte documental, por exemplo. Se não tiver tudo em ordem à obra, para passar junto ao banco, o banco não financia, o banco também não libera o financiamento. Agora, será que é por parte do consumidor? O consumidor que não está com problemas no nome, não está tendo condições de financiar? Então é isso que tem que ser analisado. Agora, via de regra, tem que haver uma indenização ao mutuário, aquele que naquela época ele foi colocado para ele que não haveria problema nenhum para ele financiar, e chega lá na hora H, ele não consegue o financiamento. Mas ele pode passar esse imóvel, ele tem o direito de ter um prazo, ao menos, de tentar encontrar um outro cliente e repassar esse imóvel ou não? Sem dúvida nenhuma. Ele pode repassar esse imóvel. Se aquele banco que geralmente a construtora está indicando não financiou por algum motivo, ele pode procurar outro agente financeiro e tentar financiar esse imóvel. Né? Isso fica de livre escolha do consumidor, do mutuário. Muito bom, bacana, né, gente? Super esclarecedor. Olha, se você também está aí com dúvidas sobre imóveis, sobre financiamento, ou sofrendo porque não conseguiu pagar mais as parcelas do seu apartamento, o valor está alto demais para o seu bolso, vá buscar informação qualificada. Não fica aí sem dormir não, porque não vale a pena. A ANSP é uma associação que pode ajudar você a encontrar solução. E para quem assiste o nosso programa Sala Ultra,
O Marco Luz é presidente da ANSP, ele está oferecendo esse primeiro contato, esse atendimento gratuito. É prestação de serviço, aproveitem, não vão dormir com dor de cabeça. Como é que a gente encontra a ANSPA, Marco? A ANSPA aqui em São Paulo, ela está atendendo pelo telefone 3292-9230 e pelo seu site, que existem inúmeras informações no site, que é o anspa.com.br. Tá certo, obrigada. Obrigado Juntos você, somos mais? juntos somos mais. Então tá bom, quarta-feira que vem tem mais.